E aí, galerinha, tudo bom? Vamos mais uma aula aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu o estado de São Paulo e alguns outros estados mais para dentro do território brasileiro, saindo da faixa litoral, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é bandeirismo e a expansão das fronteiras, que vai começar, então, aqui no século 17 e 18, com duas vertentes, né? Uma vai ser a ordem religiosa, que vai começar a entrar mais nas partes interioranas do Brasil em busca de índios para catequizar, tá? E nós vamos ter também a progressão da pecuária. O que que é isso, gente? É criação de gado para abate, gado de leite, que eles falam, né, que é produção e tal, e eles precisavam dividir esse espaço com a plantação de cana-de-açúcar. E isso não vai dar certo, né? Não há a menor possibilidade de você ter uma produção, uma grande plantação de cana-de-açúcar e gado no mesmo espaço. Então, eles vão começar a buscar novos territórios, principalmente nos sertões brasileiros, mais ali na faixa do Nordeste. Então, aí nós temos o avanço para o Nordeste brasileiro, tá? Isso eu estou falando indo das laterais, né, da faixa litorânea para o interior, para o centro do Brasil, ok? E no meio desse processo, nós também temos São Paulo, tá? Que vai vir então com dois tipos, duas formas de expedições e explorações, que vão ser as bandeiras e as monções, tá? As duas, gente, vão ter praticamente os mesmos objetivos, que era encontrar metais e pedras preciosas, novos territórios para colonização e capturar índios, ok? Mas aí vão ter algumas diferenças que a Pro colocou aqui para vocês saberem certinho o que cada um significa, certo? Bandeiras, eles eram chamados assim porque eles chegavam nos lugares e colocavam bandeiras de conquistas, conforme eles iam achando novos territórios ou novas tribos e tal. Era composta de dezenas, centenas ou milhares de homens, tá? E esses homens eram chamados de bandeirantes. E dentro dessas expedições, desses grupos, existiam os índios escravizados, né, que eram forçados a irem juntos nessas expedições para desbravar, porque afinal de contas os índios tinham maior domínio sobre o território, tá? Descendentes portugueses que iam também nessas expedições, ou os que a gente chama de mamelucos, que eram os descendentes, né, europeus que tinham pais brancos e mães já indígenas, tá? Então era essa mistura do europeu com o indígena. E qual que era o objetivo deles? Suprir a falta de mão de obra escrava, tá? Então eles capturavam índios para tornar cativos, ou seja, para escravizá-los ou para vendê-los para outros senhores de engenho, certo? E as monções, que eram um pouco mais diferente. Quando você pensa em monções, você tem que pensar em expedições um pouco mais exploratórias para o lado do conhecimento. Claro que existia todo um processo civilizatório, violento, mas as monções elas eram mais utilizadas para determinar, conhecer, explorar o ambiente interiorano, tá? Então, para conhecer as florestas, demarcar alguns territórios, tá? É, essa palavra vem de origem árabe, que significa vento ou época do ano favorável à navegação. Por quê? Porque essas expedições eram feitas por sertanistas que utilizavam o rio Tietê, né? E as bacias do rio Paraná e Paraguai. Então, eles navegavam com canoas construídas com técnicas indígenas aprendidas com os indígenas daqui. Eles navegavam essas bacias hidrográficas, né, reconhecendo e estudando os territórios brasileiros na parte do interior, tá? Então, eram expedições comerciais, científicas, exploratórias ou militares, certo? O que é importante vocês saberem isso, que todas essas expedições para o interior brasileiro foram feitas pelo conhecimento, pela sabedoria indígena. Então, eles utilizavam o conhecimento geográfico dos índios,
eles utilizavam a forma de alimentação e plantação dos indígenas para conseguir sobreviver, nessas expedições que às vezes duravam dias, semanas, meses, então eles precisavam se, alimentar, saber onde caçar, que planta que poderia comer, se machucasse, que planta que poderia usar para sanar ali, para curar aquele problema ou aquele machucado, né. E eles usavam também as técnicas de caça dos indígenas para conseguir animais e também, as técnicas, igual eu falei, das canoas construídas também pelos indígenas para conseguir, navegar entre os rios brasileiros, ok? Por enquanto é isso. Qualquer dúvida, por favor, comente, fale, pergunte, estou aqui com vocês, tá? Bons estudos e até a próxima.